O engenheiro agrônomo Roberto Ramos, muito conhecido aqui na nossa universidade, superintendente do INCRA no estado do Rio Grande do Sul. E o Leonardo Melgarejo, que é doutor em engenharia da produção e representa aqui o grupo de estudos em agrobiodiversidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então a gente vai encurtar um pouco as falas que estavam previstas, para privilegiar o debate. Então, passar primeiro a palavra ao representante do MST, Serenir Oliveira, para fazer a sua exposição. Boa tarde a todos e todas. Então, aceitando o convite para hoje à tarde fazer algumas reflexões de como nós estamos enxergando o tema da reforma agrária na atualidade. Então, sempre um desafio importante. Uma coisa é fazer a luta política e a agitação de propaganda. Outra coisa é tentar trazer elementos que possam dialogar, sabendo do nível do público que aqui está. Então, esse é um desafio posto, ainda mais tendo na plenária o professor Delgado, né, professor, que é um dos mestres aí nosso, dos intelectuais no campo, que nos ajuda a refletir sobre a realidade do campo. Então, se tiver alguma coisa errada, o professor pode nos corrigir. Mas então, camaradas, eu gostaria de observar, começar pela seguinte afirmação. Nós tivemos uma oportunidade histórica nesse último período de realizar a reforma agrária no Brasil. Há quem diga que nós só tivemos 3 momentos importantes na história do país com as condições objetivas para que isso acontecesse. Foi quando houve o processo de abolição da escravatura, tinha as condições para que isso acontecesse. Nós tivemos outro período na história, pré-ditadura militar, onde se constituiu com as ligas camponesas e havia um ambiente político na sociedade para que se fizesse a reforma agrária. O golpe da ditadura militar, esse processo foi interrompido e na nossa avaliação se abriu uma oportunidade histórica com a eleição do presidente Lula. Por quê? Primeiro, tínhamos toda essa imaginário daquele ditado dito por ele, que a reforma agrária do governo dele sairia na caneta. Nós tínhamos, em contrapartida a isso, um movimento social, na qual, estruturado a nível nacional, existia uma possibilidade, então, de ali se fazer e se construir um processo de reforma agrária. Se nós verificarmos, nesse período, as massas vieram para os acampamentos. Na oportunidade, eu estava militando no estado de Alagoas. Nós tínhamos acampado, no início de 2002, 800 famílias. Em 6 meses, nós fomos para 6.000 famílias. Sabe o que representa 6.000 famílias no estado, geograficamente, do tamanho da Alagoas? Então, isso não foi só em Alagoas, em várias partes do Brasil. Se viu a necessidade, se criou um ambiente político que nós iríamos avançar o processo de reforma agrária no nosso país. Esse processo também foi abortado. Então, o debate que nós temos que começar aqui é que nós tivemos uma oportunidade histórica de realizar e avançar o processo da reforma agrária e esse processo foi derrotado. Por que nós entendemos que houve uma derrota do ponto de vista da realização da reforma agrária clássica no Brasil? Primeiro foi em função do modelo de desenvolvimento que se estabeleceu na agricultura. Infelizmente eu não pude estar pela parte da manhã, mas certamente o professor Delgado já explicou como é que se dá o processo hoje de acumulação na agricultura, né? O sistema financeiro, ele criou uma dinâmica na agricultura
e as terras que fossem hoje passíveis para avançar o processo de reforma agrária, esse processo foi incorporado para a produção de commodities. E esse processo não só hegemonizou do ponto de vista econômico, mas ele também hegemoniza do ponto de vista político. Aquele imaginário, os apoiadores que nós tínhamos, que entre o latifúndio improdutivo e os assentamentos eram um avanço. Agora, entre os assentamentos e o agronegócio, aquela lavoura tecnificada, os assentamentos são atraso. Então, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, o agronegócio hegemonizou. E muito das nossas terras, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, que poderia ser uma expansão para fazer assentamento, essas áreas foram designadas para a produção dessas commodities. Tanto é que faz quantos anos, Roberto, que nós não encontramos uma área improdutiva no Rio Grande do Sul. Então, do ponto de vista da desapropriação do latifúndio improdutivo, esse sujeito, essa fazenda, ela foi superada aqui no Rio Grande do Sul. É evidente que no Brasil existem muitos espaços para que esse processo possa ser avançado. Mas aqui, o que nós temos que compreender é que as terras ditas improdutivas, elas foram absorvidas ou pela soja, ou pelo eucalipto e assim por diante. Então, nesse campo, foi um dos principais elementos que levaram a reforma agrária a ficar paralisada, foi o processo de avanço do agronegócio. Esse aqui foi um projeto planejado pelo governo Lula? Claro que não, esse é um projeto do capital. Os governos criam as condições para que esse modelo econômico se instale. Então o governo também não precisa ficar se gabando que ele ajudou, ele pensou esse projeto. Esse projeto foi pensado pelo capital. Agora o governo cria as condições. Coloca dinheiro, agora vai botar 120 bilhões para financiar, flexibiliza as questões ambientais, organiza os portos para que a produção possa ser escoada e assim por diante. Mas esse não é um projeto elaborado pelo governo. Esse é um projeto que foi elaborado, mas que o governo assimilou, aceitou e concordou, e hoje muitos deles acreditam que esse é um modelo de desenvolvimento para a agricultura. Então essa é uma primeira questão que tem que ser observada. A segunda questão que nos impediu, que nós temos que reconhecer, que houve um avanço do desenvolvimento da economia. Então, se criou outras alternativas econômicas para que as pessoas possam se viabilizar. Ele olha para um lado, tem uns acampados, 10 anos acampados, e aí não foi assentado, e a possibilidade de ir para o acampamento, ele ir ser servente de pedreiro, outra possibilidade, evidentemente que as massas não são burras. Eu vou ir para um acampamento para esperar 12 anos para ser assentado, eu vou viver ali, trabalhar de servente, vou fazer algumas coisas que realmente hoje existem essas ofertas. Então, de maneiras, houve, evidentemente, outras políticas públicas que tiveram acontecendo. Evidentemente, houve uma diminuição da procura de pessoas que querem, nesse momento, ir para a terra. Não é que não querem ir para a terra, não querem ir para o acampamento. É uma coisa diferente. Se fizer um cadastramento e perguntar quem quer terra, só em São Gabriel, Roberto, nós já temos cadastrado 500. Mas se perguntar para ir para o acampamento, nesse momento não estão querendo ir daí. Então, quer dizer, não é que não existem pessoas que querem terra. O que eles não estão querendo nesse momento é ir enfrentar o acampamento, todos aqueles processos duros que é o acampamento, se tem algumas outras possibilidades, né, de vender sua força de trabalho em algum trabalho executado. Então, com isso, houve uma situação que nós temos chamados aqui no Rio Grande do Sul, uma situação bem delicada no campo do avanço das ocupações e da luta pela reforma agrária. Esse não é um desenho que ocorre no Brasil inteiro, tem regiões que é parecida, mas é uma tendência para os próximos períodos
se não houver alguma mudança na conjuntura. Então, o que nós temos analisado? Que esse processo da reforma agrária clássica, que é uma reforma agrária dentro dos marcos capitalistas, que é para produzir matéria-prima ou alimento para a cidade, esse processo está superado. Porque o capitalismo adotou um outro mecanismo para essa situação. Então, a pergunta que muitas vezes nos fazem: então a reforma agrária está fora da pauta política? Sim. É muito difícil você colocar, porque essa hegemonia que eu falei, da economia, mas também da hegemonia no pensamento e como organizar a agricultura, para a reforma agrária clássica, a reforma agrária está superada. E nós também concordamos: se ela for desapropriar a terra para produzir soja, para fazer a mesma reprodução, ela está superada. Por quê? Deixa que se é para isso, deixa que o agronegócio é muito mais eficaz do que as pequenas propriedades, né? Se é para reproduzir a lógica do capital. Só que a situação que está colocada é que esse modelo tem trazido grandes contradições. Uma das principais contradições que está posta é a questão alimentar, a qualidade dos alimentos, e a segunda é a questão alimentar. Sem contar com os outros limitantes que ele tem, que são todo ele submetido a insumos que estão vinculados à questão do petróleo, mas não vamos entrar neles. Vamos entrar nessas duas questões, que é uma questão da produção de alimentos e da questão ambiental, que são temas sensíveis à discussão da sociedade. Por isso que uma reforma agrária, que nós estamos chamando de reforma agrária popular, ela passa necessariamente por esse debate que nós temos feito. É como nós enfrentar o debate da soberania alimentar e essa relação com o meio ambiente. Se nós ficarmos unicamente debatendo a produtividade por produtividade, nós perdemos. E se nós não incorporarmos um debate de modelo tecnológico, também nós perdemos. Se é para desapropriar, volto a dizer, se é para fazer desapropriar a terra para continuar da mesma forma, produzindo do mesmo jeito que os fazendeiros estão sendo produzidos, então vamos arrumar casa em algum outro lugar, arrumar saúde e educação para as pessoas. Se é só um lugar de moradia, talvez isso ela se torne insustentável. Agora, o que nós temos reafirmado aqui no Rio Grande do Sul, e aí os assentamentos passam a ter um papel central no debate da reforma agrária para o próximo período, que é essa mudança de conceito. Que a reforma agrária, que a agricultura camponesa, ela tem que enfrentar o tema que está colocado, que é a questão alimentar e que é a questão ambiental, que o agronegócio não consegue fazer. Então, o que consegue fazer são essas, na reforma agrária e na agricultura camponesa. Nós temos dito, e temos, nesse último período, acho que você já tem outras oportunidades de nos escutar, essa ideia de construirmos os assentamentos como uma força política, em cima dela construir as linhas de produção, coordenada pelos agricultores, em contraponto ao modelo do agronegócio. E nós temos, nesse último período, trabalhado e já tem tido exemplos que nos reafirmam que é possível construir essa estratégia. É difícil, é claro que é. Encontra resistência internamente, claro que encontra, que é muito mais cômodo você arrendar o lote para o soja, pegar no final da safra, pegar o saco de soja, ainda mais com o valor do soja nesse valor. Agora, é possível você construir alternativas vinculado a essa questão da soberania alimentar para nós acumularmos. Nós temos dito que a experiência do arroz orgânico na atualidade aqui no Rio Grande do Sul, ela representa, do ponto de vista político, para esse tempo histórico, o que representou a ocupação da Fazenda Anônima no início do movimento. Ela apontou e demarcou um posicionamento de que para onde é possível construir. Então nós brincávamos com
que ele atuou lá em Viamão. Assim, talvez seja a maior área de reserva ambiental de produção no Rio Grande do Sul, seja o nosso assentamento. Mas quem conheceu esse assentamento há 10 anos, né, Roberto, sabe das contradições que ele teve. Mas hoje nós podemos dizer 9.000 hectares contínuos de reserva e de produção totalmente orgânica, onde vivem lá 375 famílias. Isso é o novo contexto para enfrentar o agronegócio nesse período e dizer que a reforma agrária é possível. Porque só nós iremos recolocar de novo a reforma agrária como uma necessidade se a sociedade, se tiver uma demanda social, e essa vai vir fruto das contradições que o próprio capitalismo vai produzir, e se a sociedade virar em nossa defesa. Mas ela não virá em nossa defesa se é para nós produzir do mesmo jeito que o latifúndio e que o agronegócio está produzindo. Nós vamos ter que produzir diferentemente. E nós temos demonstrado aqui que é possível. É possível agregar tecnologia, agregar a cooperação agrícola, e com isso nós podemos recolocar novamente o tema da reforma agrária. Portanto, debater a reforma agrária nesse período não é unicamente democratizar a terra. Ele tem que levar em conceito todas as questões que estão postas como desafio do campo brasileiro, e ele está colocado nos territórios, a água, as florestas, o meio ambiente e assim por diante. Se nós conseguirmos incorporarmos esse tema, juntamente com o tema da reforma agrária, esse tema é atualíssimo. Esse tema está na ordem do dia para ser feito. Portanto, isso vai exigir certamente um esforço também nosso, das organizações sociais, para compreender o momento político, quais são as táticas que devem ser adotadas, e sem dúvida nenhuma se consegue sensibilizar na luta direta os governos que possam enxergar o que é isso, porque hoje a grande maioria enxerga a reforma agrária unicamente numa perspectiva de sair da miséria extrema, não enxerga a reforma agrária como um mecanismo de desenvolvimento na economia. Então, para a economia é o agronegócio, e a reforma agrária e os assentamentos são mecanismos para que nós possamos tirar uma parcela da população pobre do campo da miséria extrema. Então, com essa visão de mundo, essa visão tem que ser combatida, ela tem que ser vista a agricultura camponesa, a reforma agrária, como mecanismo também econômico de desenvolvimento. Agora, para isso é preciso termos esforço coletivamente com os governos, com a assistência técnica, com o processo de educação e, sobretudo, com elevar o nível de conhecimento dos nossos companheiros que moram nos assentamentos. Falo isso, voltamente, para reafirmar. Os assentamentos passam a cumprir um papel importante para nós continuarmos com a bandeira da reforma agrária livre. O período é verdadeiro, é de resistência, não é um período de avanço. Muitos dizem, vocês pararam de fazer ocupação, o MST peleou, não sei. A situação não depende da vontade política dos dirigentes. O que tem que ser visto qual é a realidade posta para a paridade. E nós estamos achando que estamos fazendo uma boa peleia, né, Bombeiro? Porque temos demonstrado que é possível acumular. E volto a dizer, para isso a reforma agrária pega um novo contexto, novos elementos, novos conceitos que precisam ser incorporados. A sociedade voltará a defender a reforma agrária se esses elementos estiverem postos. Fazer assentamento para reproduzir os moldes da reprodução do capital não encontrará nem nos governos, muito menos na sociedade, apoiadores para isso acontecer. Agora, se nós apresentarmos esses elementos que temos debatido, certamente recolocaremos o tema da reforma agrária numa outra perspectiva. Porque, do ponto de vista econômico, nós sabemos que hoje é hegemônico. Mas nós sabemos que a economia vive de ciclos, entra em crise. As contradições que o agronegócio apresenta são profundas. Então, não é um modelo que está consolidado. O próprio professor demonstrava que é um gigante de pernas de barro, né? Que ele parece tão gigante, mas as pernas são frágeis.
porque as fragilidades que eles se encontram são grandes. Então isso nos reafirma a importância, sem perder a perspectiva que é um período de resistência e de acumulação de força para construir um novo projeto. Agora é importante destacar que os conflitos da terra estão superados. Claro que não. Se na década de 90 e meados de 2000 foram sem terra que protagonizaram nesse país grandes enfrentamentos, e sem dúvida nenhuma vamos continuar fazendo ocupações, enfrentamentos, há de se destacar de que nesse próximo período o conflito indigenista passará a ter um papel muito mais determinante, muito mais ativo na luta política do que certamente a nossa luta pela reforma agrária. Não quer dizer que a luta indigenista e a luta pela terra não está nesse contexto de luta pela reforma agrária. Porque se a luta das demarcação das terras indígenas for derrotada, certamente muito mais derrotado estará a luta pela terra, a luta pela reforma agrária. Então todo esse contexto que estamos vendo agora, ele recém está começando, né? Quem acompanha a situação no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é o lugar onde está mais, há quem diga que tem mais de 40 mil indígenas que não têm território. Esse povo para algum lugar vai ir. E eles já estão indo para as fazendas, vocês já estão vendo os conflitos, já teve um índio que foi assassinado, outros conflitos virão. Então nós vamos ter que ficar atentos, nós, eu digo, aqueles que defendem a reforma agrária, os movimentos camponeses, que não é que nós temos que prestar solidariedade aos povos indígenas. Essa luta deverá se transformar em uma luta nossa. Porque uma derrota dos indígenas é uma derrota nossa também. E volto a dizer, nesse próximo período, sem dúvida nenhuma, essa luta vai ser a luta que vai estar posta no próximo período. Essa que vai ser a protagonista nesse processo. E que nós temos que ter cuidado, companheiros, porque assim como foi o Código Florestal, eles usaram os pequenos agricultores da região sul para avançar nas grandes fazendas. Então agora estão usando a mesma tática. O problema são os colonos, a demarcação das terras indígenas em áreas de colonos. Então para isso tem que mudar a Constituição Federal, para daí sim liberar as terras relevadas e todo o processo dos grandes fazendeiros em outras regiões. Infelizmente nós temos organizações de classe aqui que estão caindo nessa jogada, e eu acho que nós temos que sair em defesa, não contra os camponeses, em defesa da demarcação das terras, exigir que os pequenos agricultores sejam indenizados, sejam construir outras, que eles possam ir para outras áreas, desapropriar outras fazendas para que os camponeses possam ir. Mas nós não podemos fazer coro a essa luta que está posta, que não podemos dar terra para índio porque índio é preguiçoso, porque nele os quilombolas, o que eles querem de terra, que é esse o debate que permeia o senso comum da sociedade. Se nós alimentarmos isso, nós vamos estar vendo há pouco tempo o que já ocorreu na história desse país, índio e negro sendo caçado a tiro nos matos. E o que está se construindo no imaginário popular é um pouco isso, que querem dar terra para índio, estão fazendo injustiça com os colonos e assim por diante. É evidente que a situação na região norte é uma situação delicada, ela precisa ser encarada diferente. Agora, quem fez o problema foi o Estado, portanto o Estado tem que resolver. Não pode ser jogado para os índios e para os colonos essa situação. Eu refiro a essa situação dos conflitos indígenas porque ela está no meio desse debate que tem feito aí da reforma agrária, e é o que vai permear nesse próximo período esse debate. E nós não podemos se esconder atrás dos armados. Nós temos que sair em defesa, porque senão
a direita e o movimento conservador vai tomar conta desse. Então, camaradas, tá bem. Então, é um pouco essa a reflexão que eu queria trazer com vocês. Nós estamos em meio a um momento político importante. Ele é importante porque ela reafirma uma mudança de conceito, de leitura do que vive no campo. Nós temos aqui um debate que teve de preparação do nosso programa agrário, então depois nós vamos deixar que a coordenação dos alunos aí da resistência agrária pudesse apropriar um pouco mais elaboradamente dessa reflexão que estamos fazendo, né, de como é que está o processo de desenvolvimento do capitalismo no campo, quais são as questões que nós temos reafirmado que a reforma agrária clássica ela não está colocada para o momento, mas reafirma outra perspectiva de luta de classe. E volto a afirmar a todos nós que nós vamos ter que, essa luta do povo indígena tem que ser encarada como uma luta nossa. Se for derrotado agora, certamente terá muito mais dificuldade nós retomar o processo da ser derrotada também o debate da reforma agrária e assim por diante. Então, depois podemos voltar à discussão. Tentando, que não é muito fácil, seguir a provocação do painel, está fazendo os destaques sobre reforma agrária social, econômica, com a experiência do Rio Grande do Sul. Nós aí tentamos, de alguma forma, conduzir a melhor maneira possível a conjuntura já bem colocada. Aliás, difícil também a gente emitir opiniões, palpites com relação ao tema depois da brilhante palestra do professor Guilherme Delgado. Eu acredito que, principalmente eu que não estou no meio acadêmico, trabalho mais na parte nacional, administrativa do dia a dia, na experiência regional, dificulta um pouco a gente fazer, de alguma forma, complementar qualquer informação que já não tenha sido colocada. Mas, de toda forma, o desafio aí também é trazer algumas opiniões, alguns palpites para o debate e estar sujeito aí também às críticas dos estudantes, futuros pós-graduados pela Universidade de Santa Maria, através do programa do Residência Agrária. Vou colocar algumas informações que, de última hora, coloquei no slide, esquecendo alguns comentários, passando depois ao meu garejo, então, também colaborador do INCRA, mas bem mais focado aí nesse debate acadêmico sobre a reforma agrária, sobre a agricultura familiar como um todo. Esse mapa até já mostrei um outro debate que fizemos aqui, né, sobre um debate um pouco mais institucional do papel livre. Isso aqui era a presença dos assentamentos dos municípios de 1985. Pode passar o outro. Retorna um pouco só para uma noção. Então, o INCRA, os projetos de assentamentos estavam em 61 municípios, 67 projetos, 9 milhões de hectares, 17 mil famílias. Foco é muito na região do Pará, Mato Grosso. Agora pode passar. Agora em 2011, essa é a presença dos projetos de assentamento dos municípios. Isso não é a área do assentamento. O município que tem assentamento está com a área pintada. Poderia ser, né? Se a gente tivesse chegado nesse ponto. Mas, enfim, expressa de alguma forma que não tivemos uma reforma agrária da forma como imaginávamos, com uma democratização ao acesso à terra,
redistribuição do recurso fundiário, mas tivemos uma política de assentamento, né, chamada desta forma, uma política de assentamento significativa. No Rio Grande do Sul nós tínhamos pequenos focos, conflitos, pela questão indígena, pela questão dos atingidos por barragens na região norte do estado. Muitos deles foram levados para outras regiões do estado, região metropolitana de Porto Alegre, região da fronteira, e são exemplos bem-sucedidos de reforma agrária. Então, toda que surgiu no Rio Grande do Sul, no norte do estado, em 85, 86, acabou até pela experiência daqueles colonos naquele momento, se tornando aí uma boa referência para essa política de assentamento, então, que a gente vem fazendo nesses últimos anos. A partir de 95, isso só demonstra aí um pouco o pico da distribuição de área para a reforma agrária, são dados do próprio INCRA, elaborados pelo DIES. Tivemos no primeiro governo, 95, 98, Eldorado do Carajás, um pico de destinação de terras, ainda tínhamos muitas desapropriações por não cumprimento da função social. O nosso exemplo aqui da região de Ulha, Candiota, Erval, Rio Grande, Santana do Livramento. E aí, segundo o governo Fernando Henrique, de fato, uma paralisação em nível nacional, que no Sul ainda maior. Depois do primeiro governo Lula, um aumento significativo. Eu acho que foi um momento importante, 2007, 2008. Né? Chegamos a assentar 115, 130 mil famílias naqueles anos. Aí o segundo governo Lula, eu acho que também se acomoda um pouco aí com os resultados econômicos do país. De fato, o agronegócio vinha cumprindo um papel econômico importante, né? E começa então, a partir do segundo governo Lula, o arrefecimento do processo de reforma agrária, processo de assentamentos de trabalhadores rurais. Não tenho aqui as informações do governo Dilma, mas esses números eles reduzem praticamente pela metade, então, nesses 2 primeiros anos do governo Dilma. Então, que dá para se dizer que temos, de fato, um decréscimo significativo nessa política de assentamento. Também fazer uma pequena ressalva, porque não vou aqui fazer a fala institucional da direção do INCRA, do imediato, trazer algumas informações nesse sentido. Em outra oportunidade também já havia colocado um pouco as diretrizes que a gente tem que estar trabalhando no Estado do Rio Grande do Sul, seguindo as orientações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, quem dá o comando, né? Nós temos aqui tentado somar esforços com os trabalhadores assentados, com o governo do Estado, tentar, da melhor maneira possível, colocar a reforma agrária, os projetos de assentamentos na pauta, né? com produção, com inclusão, com escolas, com estradas, para tentar, dentro dessa política de poucos novos projetos de assentamento, tentar fazer com que os demais se desenvolvam, né? Dentro de uma linha aí de que nós chamamos que está sendo trabalhado na região centro-sul, que é da inclusão produtiva. Nosso recado é bastante claro. O resultado do trabalho do INCRA do Rio Grande do Sul vai ser medido pela inclusão produtiva. O resultado que as famílias obtiverem melhoria na renda, na produção, do PA, do PENAI. Então, um pouco esse é o nosso foco. Tendo em vista que praticamente não temos metas de assentamento estabelecidas aí para o Estado. As outras regiões também, cada um com o seu foco. O Nordeste tem uma prioridade total para a inclusão social, superação da pobreza. E na região Norte, a reforma agrária muito voltada às populações tradicionais, ribeirinhas, extrativistas e preservação do meio ambiente, então combate ao desmatamento, regularização fundiária e por diante.
E mais algumas informações sobre a questão social que envolve a reforma agrária, que a gente pode trazer aí um pouco os dados da pesquisa, que o Diogarildo trabalhou muito nessa pesquisa, que é uma avaliação, né, que foi feita pela Universidade Federal de Pelotas e com relação ao saneamento do Rio Grande do Sul. Então, com relação à moradia, nós somarmos aí quase 80% das famílias estão numa situação melhor, ou muito melhor de moradia, conforme essa pesquisa, que reforça aí que por mais dificultoso que seja os processos de assentamento, a situação das famílias assentadas, ainda com uma avaliação muito positiva com relação à moradia. Da mesma forma, com relação à alimentação, até acho que é um número, comparado com os demais, é um número ruim, né? Como é que temos um percentual menor das famílias com situação melhor ou muito melhor com relação à alimentação. Imaginar que estamos no projeto de assentamento em que temos que a produção de subsistência seria uma coisa que praticamente automática, né? Praticamente só usa a mão de obra e o capital terra também está disponível. Então, com relação à alimentação, nós poderíamos ter uma avaliação de 90% no mínimo, considerada melhor que a situação anterior. Mesmo que na situação anterior, ele como assalariado, por exemplo, poderia ter uma segurança alimentar, porém, a gente sabe que hoje quem ganha salário mínimo, o preço dos produtos aí, não tem nem como diversificar a sua dieta alimentar. Então, nos projetos de assentamento poderia ainda estar melhor. Com relação à educação, também um número significativo aí de pessoas, das famílias que estão em situação melhor ou muito melhor, e também entendível aí, né, esses percentuais não tão altos, por conta da dificuldade de todo o abandono que se fez nesses últimos anos com relação à educação no meio rural. O privilégio aí às escolas polos, se dizer assim, até a máfia do transporte escolar no município, tá? Vamos levar tudo lá para o município, o vereador que faz transporte escolar, então, leva todos os estudantes do ensino fundamental a estudar na sede do município, desestimulando a permanência dos jovens no meio rural, né? Mostrando que o urbano, a cidade é o evoluído, é o bom, né? Então, isso reflete depois no envelhecimento do campo, que é uma realidade que a gente está tendo, e com relação a toda essa política geral aí de abandono da educação no campo. Com relação à questão econômica, o que poderíamos trazer aí de exemplo para o debate? Em relação à infraestrutura, produção, comercialização. Também na mesma pesquisa, então, a renda, né, muito melhor e melhor, aí, mais de 75% consideram ou estão numa situação de renda melhor que anterior ao assentamento. O divisor aí é antes do assentamento e pós-assentamento. Pode passar. Esse é um gráfico já de bastante tempo, organizado pelo DIEESE. Traz um pouco ainda, tenta mostrar em diferentes regiões estudadas a comparação em relação à produtividade dos produtos mais relevantes nessas regiões. A reforma agrária com os demais produtores naquela região. A parte em percentuais, né? O que se diferencia então é a parte cinza, a parte verde, a parte cinza com produtividade abaixo da média. Temos a situação aqui do sul da Bahia, em que os assentamentos têm uma produtividade acima da média, né? 60%, muito explicado aí pela produção de cacau no sul da Bahia. Então, os assentamentos de forma cooperativa conseguem uma produtividade muito boa, também por exigir bastante mão de obra, em que é disponível nos projetos de assentamento. No oeste de
Santa Catarina, que é uma região muito próxima a nós, também temos uma produtividade dos assentamentos acima da média dos outros produtores. Explicado talvez aí também de uma forma de cooperação, né, uma cooperativa da reforma agrária, do Cooperoeste, que organiza ali no oeste catarinense a cadeia do leite, principalmente derivados, né, o que tornou aí altamente eficiente, produtivo, né, no sentido estreito da questão da produtividade. Né. Pra ter uma ideia, nós temos nossas cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, Cooperforte, Copan, né, Cooperterra, Cooperal, essas cooperativas em termos de faturamento com relação à Cooperoeste, em torno de 10% apenas da renda bruta anual, né, faturamento bruto da Cooperoeste. Então, uma mega estrutura, uma mega cooperativa que pode servir também de exemplo para nós com relação à reforma agrária. Então, no geral, nós não temos diferença significativa, né? No total, lá 47% estão abaixo da média, 41% acima da média. Então, a reforma agrária reflete um pouco a situação de produtividade no geral da agricultura, com alguns exemplos aqui de fato, que a reforma agrária periférica e que, com relação à produtividade, que mereceria, então, uma readequação. No caso do sertão do Ceará, as famílias estão, obviamente, em situação de pobreza, também no sudeste do Pará, aqui, situação difícil. Vou colocar aqui um pouco o exemplo nosso, no debate, que é Santana do Livramento, que eu acho que é um município com bastante dificuldade econômica, um município grande, né, deficiência de infraestrutura, e que é possível a gente ter algumas pistas, de maneira geral, em relação ao resultado da reforma agrária. Nós temos lá 30 assentamentos, 32, tem alguns que a gente considera 2, outros considera 1, enfim, são 30 assentamentos. Primeiro foi o selo dos Munhoz, lá em 92, mas o número expressivo de assentamentos começa em 97 e vai aí até 2005. São 26 mil hectares, 936 famílias. São assentamentos, a maioria federais e alguns estaduais. Peguei aqui uma comparação do censo do IBGE com relação comparei com Dom Pedrito, com regiões semelhantes, e Dom Pedrito praticamente não tem experiência de reforma agrária. Tem alguns assentamentos lá, mas são de pouca expressão que não poderia interferir no resultado. Com relação à população do meio rural, nós temos 91, Dom Pedrito 32 mil famílias no meio, na zona urbana, 5.700 na zona rural. Em 2000, esse número já baixa no meio rural e progride na zona urbana. E agora em 2010, então, vê o município de Dom Pedrito com um leve aumento na população urbana e uma redução significativa na população rural. Ou seja, uma análise simples, olha, de fato há um abandono do meio rural naquele município. E Santana do Livramento, que não se explica talvez só para a reforma agrária, é um dado bruto, né? Mas a gente tem praticamente a manutenção da população urbana, né, nesses últimos 20 anos, e já um aumento na população do meio rural. Né? Isso poderia significar o resultado da intervenção em relação à reforma agrária. Da mesma forma, comparando a produção, dando destaque para o leite, que é uma das produções, uma das cadeias produtivas adaptadas para a agricultura familiar, e que a gente tem apoiado em relação aos projetos de assentamento. Também comparando com Dom Pedrito de Santana do Livramento. Dom Pedrito, nós temos uma produção lá em 92 de 5.700 milhões de litros, 1.000 litros, não, mais de 13 mil. 5.700 milhões
milhões de litros no ano. E passa para 12, praticamente dobra aí nesse período de 92, 90, que é o cronograma. Já no início do assentamento, o Santana do Livramento tem 9 milhões e 400 mil litros e passa para 32 milhões e 100, praticamente triplica a produção de Santana do Livramento. Pode passar. Da mesma forma aí, com relação a vacas ordenhadas para Dom Pedrito e Livramento. Praticamente se mantém estável em Dom Pedrito, e Santana do Livramento aí um ligeiro acréscimo com relação às vacas ordenhadas nesse período. Então, eu citei o exemplo da Cooper Forte, né, uma cooperativa de assentados. Nós temos aí 400 famílias assentadas, 50 famílias agricultores familiares nessa cooperativa. Tem como principal produto aí o leite. É responsável hoje por 70% do leite produzido em Livramento. Essa pesquisa aí da Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Comercializa em média 450 mil litros de leite para Consulate, 30 mil litros para Perdigão, LG e mais 20 mil litros para o pequeno laticínio de Rosário do Sul. Inclusive, a Cooperforte também já tem apoiado aí a produção, no recolhimento da produção dos assentamentos de São Gabriel, que são mais recentes dos assentamentos do Rio Grande do Sul. E Eruval também lá na região sul, porém lá já dá para... já tem outras possibilidades também de comercialização. Então, um exemplo aí com relação a Santana do Livramento e a Cooperforte como exemplo de resultado econômico de intervenção na reforma agrária e manutenção da população no meio rural. Aqui é só ilustrativo, pode passar. A produção agroecológica, o Sedenir já havia colocado, né, é uma das questões que a gente tem tentado apoiar ao máximo, né? É uma das experiências exitosas que a gente tem com relação à reforma agrária. Praticamente quase a totalidade do arroz orgânico produzido no estado do Rio Grande do Sul vem dentro dos assentamentos, muito por conta da própria organização das famílias, né? Se não fosse pelas cooperativas de produção ligadas aí aos movimentos para organizar essa produção, e a assistência técnica que tem sido desafiada também na busca de tecnologias e alternativas para a produção ecológica, nós não teríamos aí um bom exemplo e de que poderia ser, como o Sedenir já citou, como um dos grandes desafios para manter a reforma agrária ou a política de assentamentos na ordem do dia. Com a produção de alimentos saudáveis. Só para fazer referência aos números, então, são 439 famílias envolvidas, eles atuam em 24 assentamentos, São Gabriel, Manoviana, região metropolitana de Porto Alegre, Central Santa Rita, Viamão, Eldorado do Sul, entre outros, TAPs. Uma área cultivada de 3.401 hectares, produção dessa última safra foi 289 mil sacas de arroz. Também com produção de semente, né? O próprio arroz orgânico também na produção de semente. E as unidades de beneficiamento do arroz também distribuídas aí, principais em três cooperativas, Santa Rita, TAPs e Eldorado do Sul, que é uma das dificuldades que a gente tem enfrentado, né? Que toda a produção de arroz orgânico de São Gabriel a gente tem que transportar para a região de Porto Alegre, aumentando o custo, o que nos mostra e nos gera uma demanda de mais investimentos aí, com relação à infraestrutura produtiva. Então, não há como se continuar dentro dessa disputa desigual que a reforma agrária, que os projetos de assentamentos têm com o agronegócio, com a produção em grandes escalas, se a gente não proteger essa forma de produção e proteger os assentamentos com políticas diferenciadas. Então, aí um exemplo aí da política de comercialização. Até o último. Bom, o que mais poderíamos tecer de comentários com relação
ao tema para que pudéssemos ter depois um debate dessas ideias. Do meu ponto de vista, essa questão colocada no painel de uma reforma agrária social ou econômica, o que a gente tem visto é que essa política de assentamento, ela cumpre os dois papéis. Tanto do ponto de vista social, uma oportunidade de inclusão de famílias no processo produtivo, inclusão de famílias dentro dos programas sociais, levando cidadania para essas famílias, e também do ponto de vista econômico, como alguns exemplos que foram colocados, vários outros poderiam ser citados. Obviamente, nós temos também que reconhecer a grande pressão que o agronegócio exerce sobre os assentamentos. Quem tem circulado pela região sul tem visto aí a expansão da soja, na região de São Gabriel, Santana do Livramento, e que de fato vai ser a grande disputa aí para as nossas cadeias produtivas dos assentamentos, como já colocados aí, o próprio arroz orgânico e o leite. Uma questão também que gostaria de fazer referência, que há dentro dessa linha de defender a reforma agrária sob o ponto de vista social ou econômico, e que está colocado hoje no centro do debate do governo, é a questão do custo da reforma agrária. Nós sofremos aí uma espécie de derrota nesse ano, quando fomos limitados ao custo máximo por família para assentamento de uma família aqui no estado. Isso praticamente foi radical aí no processo de novos assentamentos. Nós estamos limitados a R$90 mil na região do Bioma Pampa e R$140 mil na região da Mata Atlântica para o assentamento de uma família. Então isso foi uma outra derrota, né? A gente já vinha, como o professor Guilherme colocou antes, nós já vínhamos um processo de enfraquecimento do INCRA, com o esgotamento dos instrumentos de obtenção de terras, né, que é a desapropriação do não cumprimento da função social, e também da compra e venda, praticamente esgotados esses instrumentos, e agora, mesmo com esses instrumentos, nós estamos limitados a um custo máximo por família. E pela valorização das terras, que também já foi bem explicado, praticamente esgotou aí a nossa possibilidade de novos assentamentos no Estado. Estamos tentando contornar isso com a parceria com o governo do Estado, mas há aí no centro do debate hoje um equívoco colocado, que é esse custo de reforma agrária. Em alguns momentos já foram usados o exemplo do táxi, o outro uma cesta básica, uma Bolsa Família para o resto da vida, que é mais barato, mas não se observa o que a intervenção do Estado nesses projetos de assentamento, na aquisição de novas áreas, ele não pode ser tratado como um custo direto desse processo, e sim um investimento. Se formos considerar o gasto que o Estado, que a União teve com todos os projetos de assentamento, mas se fosse considerar que são áreas que são públicas, que são áreas da União, e o que foi valorizado, ou seja, a própria União competiu de alguma forma com a acumulação do capital, tanto das multinacionais como do capital aí ligado ao agronegócio. Se essas áreas não fossem assentamentos, não fossem propriedades da União hoje, com certeza elas não seriam propriedades de pequenos agricultores, elas seriam propriedades ou da, como é que é o nome da floresta aí, a Rio Grandense, celulose Rio Grandense, ou seria de particulares ligados à cadeia da soja. Então, esse foi um investimento bem feito. As áreas são públicas, o gasto que foi feito foi um investimento feito, então não pode se considerar simplesmente um custo. O cidadão ali, Álvaro, ganhou um lote, custou para a União tantos mil reais. Foi um investimento, a terra continuou pública, se ele deixar de ser um assentado, outra família assim vai ser, e aí por diante. Então, uma das questões que eu gostaria de colocar era com relação a esse custo. Outra aqui, o desenvolvimento de algumas regiões também externo para intervenção através da reforma agrária, ou através da política de assentamento. A criação do projeto de assentamento ele acaba gerando outras demandas,
que só são vistas por conta do processo de assentamento. Demanda de estrada, demanda de escola, demanda de posto de saúde. Né? Então acaba que, se não houver essa indução através do projeto de assentamento, levar lá naquele rincão, mesmo numa situação um pouco precária, os governantes, os prefeitos, os governos estaduais, o governo federal, não vão ver aquilo como uma demanda. Então, a reforma agrária acaba também cumprindo esse papel de gerar outras demandas. Infelizmente, essas demandas elas não são prontamente atendidas. Mas é a forma que a gente trabalha quando a gente não tem recursos abundantes, tem recursos escassos, que é gerar crise, deixar que as famílias apresentem a pauta de reivindicação com os 10 problemas prioritários, e aí quando não tem recursos para atender tudo, para ter naquela oportunidade os 2 prioritários, mas é assim que funciona com relação a quando a gente tem que administrar recursos escassos, mas obviamente também é uma decisão política desses recursos escassos para a reforma agrária. O assentamento também acaba sendo um espaço privilegiado para programas de alcance social e produtivo, pela forma de organização, pela comunidade que se instala, pela uniformidade das famílias que são assentadas, ou seja, todos estão no mesmo nível socioeconômico. Isso facilita a aplicação de políticas de alcance social e econômico. Exemplo do Minha Casa Minha Vida. Se você tem um programa que pretende levar moradia digna às famílias, os assentamentos são facilmente organizados, já estão previamente organizados para receber esses programas e dar um bom resultado com relação à aplicação de recursos de programas sociais. Da mesma forma, programas que visam aí a melhoria econômica, pela produção coletiva, pela forma de organização, por estarem organizados através de cooperativas, e também como exemplo o PA, que também tem sido uma das questões relevantes no processo de reforma agrária do Estado, assentados da região metropolitana, mas agora também expandindo aí para a região de São Gabriel. Nós temos aproximadamente 200 famílias em São Gabriel vendendo para o PA, entregando direto os produtos para Viamão, para Guaíba, fazendo essa ponte aí do produtor incluído através do programa social para que está em situação de pobreza extrema ou de insegurança alimentar, que ainda está nos centros urbanos. Um pouco também esse papel que cumpre o PA do ponto de vista econômico, para as famílias que estão produzindo, pela diversidade, pela diversidade de produtos, né? Então tem a cara aí dos assentamentos da agricultura familiar, desse programa, mas também pela questão simbólica, né? Do retorno que está se dando, então, para famílias, muitas vezes, como a gente conhece, nós que percorremos os assentamentos, que na maioria delas, elas já passaram por um processo de urbanização, há pouco tempo estavam lá na vila precisando daquele alimento, então agora elas estão lá, de alguma forma, levando alimento também do ponto de vista político, né? Acho que o programa PA é de extrema importância. Outra questão que também a experiência nos tem demonstrado que muito tem se debatido, tem se mostrado, principalmente pela direita conservadora, o debate dos resultados concretos dos assentamentos. Mostrar a fotografia do assentamento como uma favela rural, né? E cobrar do governo, da sociedade e do meio de comunicação, cobrar o resultado daqueles assentamentos. O que a experiência tem nos mostrado é que o processo de maturação, o processo de estruturação do assentamento, ele é lento, né? Ele é um processo demorado. Então, se nós imaginarmos que de maneira rápida nós vamos ter resposta para o projeto de assentamento, nós vamos acabar frustrados. Temos que ter a ideia de que é um processo lento, que a gente está trabalhando com pessoas que têm vontades, que têm doenças, que têm interesses, que se casam, que se separam, né? Não imaginar a reforma agrária como um processo, uma linha de produção
instituição, tu vai colocar ali um robozinho, ele vai acordar na hora programada, vai lá, vai trabalhar, a hora de plantar ele vai plantar, a hora de colher ele vai colher. Então, às vezes a gente resume ou cai um pouco nesse debate da resposta imediata. Porém, em contrapartida, ela tende a ser uma inclusão duradoura. Outra política de inclusão social e econômica, ela pode ser transitória na vida de uma família. Se eu fui beneficiado por um programa de primeiro emprego, de PUM da construção civil, então recebi uma capacitação, e todo mundo foi capacitado em ajudante servente do pedreiro, em azulejista e tal, e isso pode ser transitório. Nós logo aqui na frente podemos ter uma crise na construção civil e a pessoa vai voltar a ser um desempregado, a ser um demandante aí de política inclusiva. Porém, na reforma agrária, mesmo em momentos de crise, a gente tende a ter uma inclusão mais duradoura que pode sobreviver aí a momentos de instabilidade econômica, de inflação, que o país vem a sofrer, por conta das características que todos vocês sabem, pela possibilidade de produção, para autossustento, então isso diferencia também todo o processo de reforma agrária. Da mesma forma, essa inclusão através da reforma agrária, da política de assentamento, ela gera um aumento das capacidades. Esse aumento das capacidades visto aí como um fortalecimento dos beneficiários, o protagonismo dos beneficiários, a possibilidade de debate de seus direitos como cidadão. Então, é o aumento do poder, o empoderamento dos agricultores dentro do processo de reforma agrária também, que eu acho que diferencia um pouco aí das outras políticas de inclusão. Dentro dessa linha de desenvolvimento dos assentamentos, também, que é um processo lento, nós teríamos aí realidades bastante distintas com relação à reforma agrária, tanto no país como aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso se dá basicamente, do meu ponto de vista, por conta de dois aspectos. Primeiro é o quadro natural, que é a situação daquela região, daquele assentamento, a localização, o tipo de solo, o clima, a infraestrutura daquele município. Então, uma das questões que diferenciam o desenvolvimento do assentamento. Por isso que um assentamento na região próxima de Porto Alegre, na maioria dos casos, tem tido resultados melhores do ponto de vista do desenvolvimento, da geração de renda, do que assentamentos na região sul do estado, na região da fronteira. E a outra questão é com relação aos beneficiários, com relação ao público que é assentado. Cada assentamento é um assentamento diferente. É as famílias que vieram de uma região diferente, é famílias que se organizaram de maneira diferente. Então, o resultado do desenvolvimento do projeto de assentamento se dá basicamente por essas duas questões. Se dá, não, eles se diferenciam por essas duas questões. Por isso que a gente tem uma diversidade bastante grande nos projetos de assentamento em relação a isso, e o que causa aí, então, uma discussão de por que aqui é viável, por que aqui não é viável, por que lá dá certo, por que não dá certo. Então a gente tem que levar em consideração as realidades naturais, as realidades locais e também o público que está sendo assentado. Nós temos exemplo aí da região de São Gabriel. Nós tivemos um assentamento de famílias com um perfil bastante diferente, um perfil mais urbano, e que a gente teve bastante dificuldade, não só o INCRA, na organização dessas famílias, mas acho que até a própria organização do movimento, pela rotatividade de famílias assentadas nessa região. Então, obviamente, vai ter um tempo aí para o desenvolvimento do assentamento muito maior. Com relação ainda à questão, mas o meu tempo está esgotado, né? Acho que para finalizar, o papel
papel um pouco dos movimentos sociais, também um pouco a cara aí dessa política de assentamento, né? Que a gente teve aí nesse último período, nesses últimos 20 anos, foi um pouco aí a resposta à pressão dos movimentos sociais. Não foi uma reforma agrária, apesar de em alguns momentos ter um apoio popular maior, não foi uma reforma agrária que foi do Estado ou da sociedade. Foi uma reforma agrária, uma política de assentamentos como resposta aí a uma pressão dos movimentos sociais, e que ela foi mais ou menos intensa conforme maior a pressão desses movimentos. Acho que ela não conseguiu, de maneira nenhuma, essa política de assentamentos, ela não mexeu na estrutura fundiária. Se analisarmos aí o índice de Gini, que é um índice que mede a desigualdade, a gente tem um valor aí, lá em 1965, a gente tem um índice de Gini de 0,836, e hoje a gente tem um índice de Gini de 0,854. Então, tivemos, inclusive, um leve aumento aí com relação a essas desigualdades desses 40 anos aí do índice de Gini. E essa sociedade, então, né, poderia, acho que já foi colocado também bastante aí, né, com relação à aliança com o capital, com o agronegócio, que de fato impediu aí que a gente tivesse alguma coisa diferente do que foi essa política de assentamento como resposta às pressões sociais que elas foram, se deram nesse período. Só para concluir mesmo, abordar um pouco dois temas, citar aí dois temas que eu acho que seriam importantes para o debate e que estão em discussão dentro do INCRA, na direção do INCRA, que o que poderíamos chamar de porta de saída da reforma agrária, emancipação de assentamentos. Como é que fica esse espaço de intervenção fundiária que o Estado fez? Como é que ele fica após 30 anos? Estamos aí com assentamentos com aproximadamente 30 anos, os primeiros projetos de assentamentos os primeiros projetos de assentamentos que ainda não foram emancipados, estão com articulados, estão com aproximadamente 30 anos. E o que a gente faz com essa área, com essa terra? A gente emancipa, titula, a capacidade de pagamento das famílias com relação à terra, ela é reduzida. A gente não pode imaginar que a gente vai ter titulação ou cobrar o valor de mercado das terras, até porque, como eu disse ali, a própria União, naquele raciocínio que fiz antes, teria ficado rica. As terras multiplicaram exponencialmente seus valores, né? Se a gente hoje fosse adotar o valor de mercado, o Estado teria sido de fato uma imobiliária que estaria comprando e vendendo, teria sido um bom negócio. Então, é um debate que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que definir regras claras. A gente tem uma cobrança muito grande dentro do INCRA por esses assentamentos mais antigos que querem o título, que querem se emancipar, né? E o Estado, o INCRA, não tem dado resposta a essa demanda e nem dito que isso não será feito de alguma forma. Eu acho que tem que debater, acho que a academia tem que debater, né? A gente tem que mudar a legislação, se for o caso, para que mantenha essas terras em pequenas propriedades. A gente não precisa mantê-las sob o domínio da União, do INCRA, pode manter elas sob o domínio de particulares, porém com regras que não possibilitem a reconcentração, que aí sim seria uma situação pior. Outra questão final é com relação aos acampamentos. O Cidadania colocou, de alguma forma, como evoluiu, como reduziu aí o número de famílias acampadas. Eu acho que a gente superou essa etapa, essa fase. Acho que não tem mais como a gente, nós enquanto sociedade, manter esta política ou manter a porta de entrada para os assentamentos ou para a reforma agrária, tem que submeter famílias a condições subhumanas de acampar embaixo de lona preta. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente também tem que
debater, os movimentos sociais, obviamente, estão debatendo, mas nós, enquanto sociedade, temos que achar alternativas para manter a reforma agrária na pauta, como política de inclusão de fato, como política justa, de democratização e de inclusão social, produtiva, porém sem o estímulo ou sem depender de acampamentos de pessoas colocadas em situação de indigência, que sejam merecedoras de uma oportunidade de reforma agrária. Bom, era isso as informações que eu gostaria de colocar. Eu acho que no debate podemos vir questões que nos interessam, né? E aí estou à disposição para responder. Obrigado. Boa tarde, eu agradeço essa oportunidade, agradeço pessoalmente, agradeço em nome do grupo do qual eu faço parte, que chama-se GEA, Grupo de Estudos em Agrobiodiversidade, vem estudando o desenvolvimento rural e focalizando as novas tecnologias que afetam o desenvolvimento da agricultura brasileira. A nossa discussão aqui não vai tratar dessas novas tecnologias, vai tratar do desenvolvimento rural em si. Eu preciso usar o apoio da exposição, preciso da tua ajuda. De qualquer maneira, fui alertado a respeito da importância de nós escutarmos a experiência de todos e que, portanto, tornar o mais breve possível essa exposição de motivos que sustentaria, que estimularia essa discussão. Basicamente, o que eu pretendo então, apresentando algumas imagens que ajudam a fixar alguns conceitos. Por exemplo, essa imagem trata do contato, do reconhecimento, da articulação, da aproximação. E ela é, para mim, a imagem fundamental da questão do desenvolvimento, porque o desenvolvimento exige o estabelecimento de sinergia e de articulações. E é nesse sentido, assim, com base nesse tipo de imagem, que eu pretendo, a próxima, por favor, discutir o desenvolvimento rural, a necessidade da reforma agrária e o papel dos agentes políticos envolvidos com esse processo, entendendo que nós aqui somos todos agentes desse tipo, e que o pessoal da extensão rural tem uma atribuição fundamental. A próxima, por favor. Basicamente, a discussão diz respeito a uma interpretação do que seja o desenvolvimento. Essa imagem, essa é uma foto num assentamento do município de Joia, o assentamento de Rondinha. Essa foto foi tirada dentro do lugar que era o estábulo onde ficavam as vacas puras de origem da fazenda da Varig, quando a Varig detinha esse estabelecimento. Hoje esse estábulo, durante o dia, ele serve como escola. E aos fins de semana ele é um lugar de baile. Vocês percebam a diferença de desenvolvimento dessa região quando esse estábulo passou a ser o que é. Quando os recursos gerados nessa área, que eram da família Berta e que eram gastos em qualquer lugar do mundo, passavam a ser gastos nos armarinhos, nos botecos, nos armazéns da região. É sobre esse tipo de desenvolvimento que a agricultura familiar permite, que a reforma agrária estimula, que está por trás dessa discussão e da razão de ser deste esforço que a Universidade Federal de Santa Maria vem fazendo em articulação com o INCA. Próximo, por favor. Esse é o oposto. É o avanço de uma lavoura de soja em cima de uma região onde tinha um poste de luz que trazia luz e tinha uma casa onde morava a família, tinham crianças que frequentavam escolas. Vocês percebam que o avanço de uma tecnologia que estimula o esvaziamento do campo, na medida em que estimula o esvaziamento de escolas, inviabiliza a manutenção de redes públicas que são necessárias por conjunto que empurra o desenvolvimento da região. Esse é o oposto. O tipo de política pública que estimula uma reforma agrária às avessas, como esta aqui, ela pode ser interpretada como uma forma de geração de riqueza, mas não permite o atendimento de outras necessidades da sociedade. Próximo. Essa é uma fotografia aérea de uma lavoura de eucalipto. E você percebe que tem uma casinha ali no meio. Essa também é uma discussão associada a esse tema, porque no governo passado, no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que se esvaziou o programa de reforma agrária, se estimulou o programa de avanço do florestamento, do plantio de eucalipto.
que nessa região aqui, em Santa Maria, é uma discussão complicada, porque o protagonismo da própria universidade, o protagonismo das empresas que trabalham com florestamento tem uma incidência muito grande neste campo. Entretanto, o próximo ponto. Entretanto, o que vem acontecendo com o avanço desse tipo de investimento é muito fácil de ser ilustrado. Aquela é uma área do bioma pampa, e o bioma pampa é preservado por diversos acordos internacionais envolvendo o Brasil. E uma das formas mais dramáticas de agredir o bioma pampa é com o eucalipto. Então nós temos políticas públicas que estimulam esse tipo de reforma agrária avessas também. Próximo, por favor. Então, voltando aqui ao desenvolvimento. Na interpretação mais aceita do momento, a interpretação do Amartya Sen, a forma mais simplificada é: desenvolvido é aquele indivíduo, aquele conjunto de indivíduos, aquele povo que sabe que pode confiar nos amigos, porque sabe que existe uma rede de confiança e reciprocidade, onde as necessidades dos seus amigos, dos seus vizinhos, não são tão grandes que vão exigir romper esse vínculo de relacionamento. O desenvolvimento, ele avança na medida em que se supera as necessidades insatisfeitas. Quanto menor o volume de questões que nós não conseguimos atender, mais desenvolvidos somos. E este cidadão que tem mais de 80 anos e que tem um baile para ir no fim de semana, é mais desenvolvido agora do que era antes, no sentido do desenvolvimento em que nós vamos trabalhando, superação das necessidades não atendidas. Pois bem, próximo. Esse tipo de desenvolvimento, então, nós vimos, ele depende do estabelecimento de relações de troca e relações de confiança. E no espaço rural ele depende da agricultura familiar. Portanto, o esforço que possa ser feito no sentido de fortalecer a capacidade de decisão e autonomia da agricultura familiar, ele contribui para o desenvolvimento do interesse da sociedade como um todo. A gente pode discutir as mudanças das expectativas que a sociedade tem em relação à agricultura familiar. E vamos arranhar isso também. O fato é que, como o Cedenier falou, a demanda dos indígenas, a demanda das comunidades tradicionais, ela é fundamental como elemento de referência para a sociedade como um todo. O próximo, por favor. Estou agilizando essa conversa porque o objetivo, de fato, é apresentar imagens de fixação que poderiam ser discutidas mais detalhadamente, mas o objetivo é chegarmos ao debate. Então, quem são os agricultores familiares? Nós temos uma ideia de quantos são, mas nós não temos uma ideia clara do que eles pretendem, porque nós trabalhamos a ideia da agricultura familiar, da agricultura assentada, como um grupo mais ou menos homogêneo. E como o professor Delgado falou, o Roberto falou, como o Cedenier falou, o grupo é muito heterogêneo, mas tem necessidades comuns. E essas necessidades comuns orientam uma articulação de trabalho que pode ser de escala nacional. Próximo, por favor. Essas duas fotos são dois assentamentos, um no Maranhão e outro em Tupaciretã, no Rio Grande do Sul. O fato é que nós temos consciência de que trabalhamos com a superfície de uma realidade muito profunda e muito complexa. E trabalhar com essa superfície não permite mexer nos elementos de intervenção fundamentais. O próximo. Sobre as famílias assentadas no Brasil, aquela pesquisa que o Roberto mencionou mostrou fundamentalmente que os agricultores têm um comportamento diferenciado e que essa diferenciação, como o Roberto disse, depende do ambiente, mas como no fundamento, no cerne, eles têm desejos semelhantes, esse comportamento diferenciado gera padrões que permitem um planejamento de trabalho em bloco. O próximo, por favor. Uma imagem simples, são as três colunas verticais. Mede o número de anos que as famílias estão assentadas. Então, em azul, assentamentos criados entre 2005 e 2008, em vermelho, entre 1995 e 2004, e em verde, entre 1985 e 1994.
Então, quanto mais alta a coluna, mais antigo o assentamento. Mas essa é uma coluna que mede renda. Então, quanto mais antigo o assentamento, maior a renda gerada. E é um comportamento que se repete no Brasil inteiro. Existe um período de adaptação, estabelecimento e conhecimento do meio, do qual você pode esperar uma resposta adequada. O passar do tempo gera capacidade de domínio das relações com o entorno, que permite aprimorar as respostas, aprimorar o que você pode retirar do meio. Então, quando você trabalha com informação, assentamento, situação média dos assentamentos, ora, a situação média do Brasil é muito diferente da situação média no Sul. E mesmo no Sul, a situação média, somando assentamentos criados nos anos 80 com assentamentos criados nos anos 2000, é muito diferente. Um mesmo grupo, mesmo considerando um único ambiente, ele tem necessariamente uma relação com o tempo de trabalho, que exige, que estabelece necessidades distintas. E essas necessidades distintas exigem um comportamento distinto dos apoiadores, dos agentes de desenvolvimento que interagem com esse grupo. Bom, então, esses padrões são condicionados pelo meio, mas nós necessitamos de políticas específicas para acessar aquelas necessidades particulares de cada subgrupo. Próximo. A composição da renda dos assentamentos no Brasil inteiro, 3 colunas, a primeira coluna os assentamentos mais novos, a segunda os intermediários e a terceira o mais antigo. Em termos de percentual de origem da renda. Então, em todos os casos, a maior parte da renda dos assentados provém de comércio, de produto gerado para o mercado. O percentual da renda de consumo é mais ou menos estável em todos os assentamentos. Em torno de 10% da renda é para autoconsumo. Existem grupos de famílias que têm necessidade mais ou menos uniforme em termos de benefícios. Esses benefícios entende-se aí como aposentadoria, INSS, Bolsa Família, todo um conjunto de suportes. E o último item é o trabalho externo. O que se percebe é que com o tempo reduz o trabalho externo em média no Brasil. Você percebe que a inserção das famílias nos mercados, a capacidade de negócios cresce com o tempo. E o que não se percebe aí, mas a informação adicional traz, é de que a concentração dessas outras formas, outras políticas de suporte, ela é maior no Norte e no Nordeste, onde as estruturas de mercado não permitem uma geração de renda suficiente para que as famílias independam durante os períodos de maior pressão do ambiente de maior dificuldade, porque a receita não permite que nesses períodos prescindam hoje do Bolsa Família, por exemplo. Próximo. Essas figuras comparam a composição da renda em percentual oriundo do comércio, do consumo, de trabalho externo e de outros benefícios, considerando assentamentos do Sul, do Nordeste e do Centro-Oeste. O que você percebe aqui no Centro-Oeste há um movimento crescente nos anos mais recentes de renda. Esse crescimento crescente de renda está associado a lavouras de soja, a arrendamento de terra, a comércio de produtos do agronegócio. No Sul, como nós temos uma multiplicidade maior de alternativas, a renda é mais estável e ela varia de produto para produto, de lugar para lugar. A necessidade de autoconsumo é mais ou menos a mesma, independente do local do Brasil. E os outros benefícios, então, os apoios em diversos governos são concentrados, como a gente tinha falado, no Norte e no Nordeste. São figuras que poderiam ser discutidas em mais detalhe, mas que, no momento, pretendem apenas ilustrar essa diferenciação no espaço e no tempo dos assentamentos da reforma agrária. Próximo, por favor. Em suma, a situação das famílias depende do horizonte que as famílias colocam para si mesmas e das possibilidades que o ambiente oferece, até onde elas enxergam. Essa foto bosta que eu imagino que seja tu com teu filho, esse no milharal. Percebam que a agricultura familiar, ela dobra o milho, dobra o pé de milho, armazena na lavoura. Essa é uma
condição típica associada à cultura e à possibilidade de trabalho, prescindindo de espaço de armazenamento mais detalhado. São 3 assentamentos no Rio Grande do Sul. Próximo. Essa discussão toda seria para dizer que, conforme os teóricos que estudam o desenvolvimento vêm evoluindo na sua interpretação, retoma-se hoje uma posição do agrônomo da União Soviética, o Shayanov, imagino que vocês todos tenham já ouvido falar em algum momento dele. Ele dizia que os agricultores tomam suas decisões com base nas necessidades de consumo e que há uma relação entre o número de pessoas que consomem e o número de pessoas que trabalham, que façam que as pessoas que trabalham se esforcem ao máximo para garantir o atendimento à necessidade de consumo daqueles que não trabalham, a necessidade de consumo da família como um todo. Essa teoria dizia, então, há uma diferenciação demográfica em função dessa relação de número de consumidores e número de trabalhadores. Famílias muito jovens têm uma situação diferente de famílias que os filhos já passam dos 16 anos e de famílias que têm muitos velhos. E essas situações diferentes de necessidade determinam o esforço necessário para atingir a necessidade mínima, o patamar mínimo de consumo da família. Outros teóricos vieram dizendo mais adiante que o agricultor ele se sacrifica ao máximo até o ponto em que atinge a necessidade mínima das famílias. A utilidade marginal de cada ganho adicional, após atingir o mínimo, é decrescente. E algumas pessoas interpretavam isso como uma aversão ao trabalho penoso. De repente, as famílias deixam de aceitar fazer qualquer coisa. E até atingir um determinado momento, aceitam fazer qualquer coisa, porque há uma leitura subjetiva a respeito do que é o mínimo necessário da família. Aqueles 10% de autoconsumo que nós vimos, que é mais ou menos o mínimo necessário, que parece ser a média em termos de renda gerada pelas famílias no Brasil. O fato é que começa evoluindo essa interpretação de que existe um mínimo. Os economistas modernos definiram que o agricultor, interpretaram que o agricultor, ele é um sujeito extremamente eficiente em função do que ele pode gerenciar, das informações que ele domina. Ganhou o prêmio Nobel um cara que disse: o agricultor, se receber mais informações, vai dominar um espectro maior de possibilidades de decisões e vai ser mais eficiente. O agricultor familiar só não produz mais porque ele não tem todas as informações necessárias. Então, com um aporte de extensão rural, de assistência técnica e com um aporte de crédito, ele muda o seu comportamento. A base da Revolução Verde, a base da modernização da agricultura foi esse tipo de conceito. O próximo. Esse tipo de conceito, ele tinha por trás uma situação como aquela de cima. Nós temos uma curva que mede o número de agricultores que adotam uma determinada política, que pegam uma determinada linha de crédito, que compram um determinado tipo de semente, uma curva de adoção. Para que essa curva de adoção ande em patamares mais elevados, para que um número maior de agricultores, no mesmo tempo, faça aquilo que a nossa política pretende que eles façam, você precisaria de instrumentos de políticas públicas, do tipo crédito subsidiado, garantia de compra, políticas de persuasão. Existem teóricos que trabalharam isso de uma maneira muito detalhada, vocês devem ter visto no curso de gestão rural. A linha de baixo mostra como a teoria do Schultz foi adaptada sob o ponto de vista dessas políticas. Nós temos em vermelho uma linha que mostra o volume de produtos obtido para um determinado esforço. A gente está chamando de input, de esforço, todo o volume de crédito aplicado. Por exemplo, numa lavoura, seria todo o esforço investido pela pessoa, mais o que ele gastou em crédito, mais o tempo de serviço. Isso seriam os inputs. E o resultado seria o valor do produto comercializado. Bom, o que está por trás dessa ideia é de que com essas informações o agricultor pode passar neste ponto, tem este consumo de inputs, para com o mesmo consumo e uma gestão mais eficiente para este ponto. Multiplica o resultado com o mesmo esforço.
essa coisa do Schultz. A hipótese que nós trabalhamos na agroecologia, que você teria defende do arroz, é de que é possível estar na mesma linha de produção, reduzindo os inputs, reduzindo os insumos. Então, uma mudança de uma lavoura tradicional para uma lavoura transgênica, se o transgênico fosse mais produtivo, a hipótese que fosse, seria um salto desse tipo. De uma lavoura tradicional para uma lavoura agroecológica, se a lavoura agroecológica fosse tão produtiva quanto, seria esse salto aqui. Tão produtiva quanto é salto de maior produtividade. O arroz ecológico do Rio Grande do Sul, os assentamentos de Serrania, fez esse tipo de transformação. Poderia fazer esse outro tipo de transformação. As duas alterações são respostas a políticas. A política do arroz ecológico é uma política institucionalmente definida pelo grupo dos agricultores. O próximo, estou indo muito rápido. Se for rápido demais, faça um sinal. O fato é que, na nossa interpretação até o momento, toda a política pretende modificar e expandir alguma coisa. No entanto, os formuladores da política têm um objetivo, mas não têm como antecipar, antever o que sairá deste ovo. E, via de regra, os instrumentos de persuasão utilizados, mesmo que atinjam seus objetivos, eles trazem efeitos colaterais. O subjacente é que o desejo orienta as ações dos indivíduos. E é esse subjacente que está por trás dos processos de persuasão, dos processos de extensão oral. O próximo, por favor. Basicamente, o Rogers dizia que o indivíduo pode ser persuadido a querer algo. E esse querer vai gerar a sua ação, e a sua ação vai ter consequências. Nós podemos estimular as consequências, estimulando desejos e interesses. A atenção, sendo despertada, pode se transformar em interesse, que pode ser transformado em necessidade de mudar, que vai gerar uma avaliação, uma tentativa. E essa tentativa, se é repetida, se transforma em adoção. Adoção de adubo, adoção de insumo, adoção de semente transgênica, adoção de comportamento. O próximo. São exemplos de propagandas usadas na persuasão para consumo de massa. O fundamental disso é que quanto mais cedo começa o processo de persuasão, quanto mais repetido e quanto mais associado a elementos de credibilidade, mais eficaz ele é. E que em breve a pessoa perde a autocrítica e adota um comportamento coletivo sem se preocupar realmente se a soja transgênica é mais produtiva que a não transgênica, por exemplo. Próximo. Isso me parece muito relevante porque ele diz: jogue a fumaça na cara dela, ela vai te seguir aonde você for. Mas esse tipo de persuasão existe uma relação custo-benefício, existe um efeito de externalidade, de custos ambientais que não são percebidos adequadamente pelos agentes envolvidos. O próximo. Essa situação ela mudou quando Paulo Freire demonstrou que a comunicação só existe quando ela estabelece uma relação de trocas entre iguais. E que a construção do conhecimento ela é coletiva. Não existe a possibilidade de crescimento individual em grupo. Uma vez o Frei Sérgio fez uma frase que eu achei muito errada, mas o Álvaro talvez lembre disso. Sobrava um recurso e o recurso tinha que ser devolvido para o governo no final da gestão. E era um recurso que ia ser devolvido a fundo perdido. Então, nós da Emater procuramos o Álvaro e o RS Rural e dissemos: vamos encaminhar isso para aquele grupo. O Álvaro, no princípio, achou bom, depois o Frei Sérgio interviu e disse assim:
é melhor errar em grupo que acertar sozinho. Devolve o dinheiro. Achei aquilo uma estupidez devolver o dinheiro, mas hoje eu entendo. A possibilidade de usar aquele recurso implicaria numa dissidência de grupos. Sob o ponto de vista do Paulo Freire, é melhor errar em grupo do que acertar sozinho. Não estava nessa. O fato é que alguém perdeu aquele recurso. Mas a persuasão funciona, é verdade. É verdade, a persuasão funciona. Mas o avanço existe de uma forma mais consistente, mais continuada e mais sustentada se depender de decisão consciente e atuação coletiva. Próximo, por favor. Bom, voltando então à reforma agrária. As duas informações mais relevantes daí é de que a nossa percepção e a nossa discussão sobre a reforma agrária talvez esteja muito centrada em ideias que nós tínhamos do passado. A reforma agrária, como falou o Cederir, não é mais uma luta contra o latifúndio. E ela não avança da forma que nós queremos se não formos eficientes no estabelecimento de novas articulações, de novas parcerias. As receitas, como essa receita aí, deu um drops de cocaína para a criança que ela vai ficar feliz, cura instantânea da dor de dente. Esse tipo de receita, embora tenha funcionado com o tempo, gerou tantas externalidades que perdeu a validade. Hoje nós sabemos que não existe mais um antagonismo entre o rural e o urbano que justifica aquela ideia antiga de que o rural deve ser superado pelo urbano. Há uma percepção nova a respeito do que é rural e uma percepção nova a respeito do que o urbano espera do rural. É com isso que nós temos que trabalhar. O que mudou as relações entre o rural e o urbano. O que deve permanecer a tese do Paulo Freire e a necessidade de construção coletiva para o desenvolvimento da reforma agrária. Próximo foto. Uma foto aérea do Rio Grande do Sul. Dentre as muitas coisas que mudaram, o que mudou? Nós temos hoje aqueles barracões grandes que mostram indústrias indo para o rural. O que está acontecendo? Bom, de um lado, as indústrias perceberam que as necessidades de consumo do meio rural estão fazendo com que as pessoas busquem formas de atender esse consumo. O tamanho mínimo das unidades de produção e a escala mínima de produção economicamente viável na agricultura gera a necessidade de busca de fontes de rendas adicionais para as famílias. E a fragilidade dos laços de ajuda entre as famílias coloca a possibilidade de atrair as pessoas para fazerem outras coisas. Então, uma indústria que flexibiliza a sua estrutura de produção e abre uma unidade de manufatura no interior, ela conta com coisas que não eram disponíveis até pouco tempo. As moças acostumadas a serem comandadas, vamos usar essa palavra, pelos pais e depois pelos maridos, são muito dóceis e produtivas na linha de produção. Elas não criam problema para o gerente. Elas são muito eficazes nesse processo de descentralização das indústrias. E os jovens também, porque se tornam operários que não se identificam com os operários, não reivindicam salário e são muito responsáveis no trabalho e não têm uma necessidade muito grande de ampliar sua renda como um operário urbano, porque eles moram no meio rural, moram na família rural. Então, a descentralização da indústria trouxe um novo perfil para a agricultura familiar que deve ser considerado também nos assentamentos. Quando a FAO fez um estudo dos assentamentos no Brasil, no Rio Grande do Sul avaliou o assentamento de São Pedro, perto de Porto Alegre. Foi considerado um dos piores assentamentos do país e era considerado um assentamento muito ruim no Rio Grande do Sul, porque as famílias tinham muitas atividades e trabalhavam pouco na lavoura. Hoje nós sabemos que era natural que elas buscassem essas outras fontes de renda. A utilidade marginal
do recurso adicional obtido e o custo de oportunidade do trabalho vai fazer com que as pessoas que moram no meio rural busquem atender essas novas expectativas que o urbano tem do rural. Quando um professor de Santa Maria compra uma terra do interior da Tupanciretã e vai lá só passar o fim de semana que seja, na sua terra, ele leva necessidades para o meio rural. Ele vai precisar de uma locadora ali perto, para assistir filme de vídeo e assim por diante. Essas transformações, elas têm que ser consideradas regionalmente pela reforma agrária. O plano de desenvolvimento de um assentamento tem que levar em consideração o que o entorno oferece e essas possibilidades que a transformação do universo rural vem vivenciando. As novas políticas, então, vão trazer novos desafios para nós que trabalhamos nesse contexto e novas oportunidades para as famílias que vivem, de alguma forma, associadas ao rural. O próximo. Bom, basicamente, uma análise do Graziano e do Mauro Del Grossi sobre que política rural se necessita hoje, considerando que hoje o espaço rural é multifuncional, que ele tem uma função de produção de bens primários, mas também tem uma função de preservação do ambiente, uma preservação da geração de outras rendas, assim por diante. Mudaram as políticas para o rural. Não há mais uma expectativa apenas de um local que gera matéria-prima, energia e alimentos. Próximo. O que a sociedade espera do rural? A discussão mais importante parece essa associada à produção de bens públicos. O que são bens públicos? São coisas que não têm dono, mas que são do interesse de todos. A qualidade da água, a qualidade do ar, a segurança. Espera do rural relações com a natureza mais adequadas. Espera do rural que as relações entre o rural e as cidades sejam mais equilibradas e que os habitantes do rural não fujam do rural, não criem problemas ao urbano. Muito rapidamente, vamos ao próximo. Onde é que entra a reforma agrária? Bom, a reforma agrária me parece ser a única forma organizada e eficaz de atender de forma coletiva, essas novas demandas do urbano em relação ao rural. Os estudiosos dizem que existem dois tipos de articulação entre as pessoas. Tem a articulação tipo laço, essa que o MST faz, que cria uma identidade, e essa identidade nos une, nós somos um bloco. E tem a articulação tipo ponte, essa que o MST também faz, reunindo assentamentos de municípios distintos. Uma ponte entre dois grupos que faz com que esses dois grupos tenham projetos comuns, passem a ser um grupo em maior escala. Sob o ponto de vista do desenvolvimento territorial, isso vem sendo tratado na discussão dos consórcios. Temos um consórcio na metade sul do estado que ganhou um grande parque de máquinas para tratar coletivamente de problemas de estradas e escolas rurais. A reforma agrária permite trabalhar de uma maneira objetiva essa possibilidade de redes tipo laço e redes tipo ponte entre grupos de pessoas que têm problemas semelhantes e necessidades comuns. Os compromissos de reciprocidade são discutidos como a forma de construir ação organizada coletiva. Na medida em que um grupo de indivíduos não percebe os interesses dos outros, desse mesmo grupo, objetivos que contrariam os seus próprios objetivos, é possível estabelecer uma parceria de longo prazo. Criar essa consciência da reciprocidade positiva é criar esse espírito de desenvolvimento que o Amartya Sen fala no seu livro Desenvolvimento como Liberdade, superação das necessidades de forma coletiva. Bom, a qualidade e a diversidade está no fato de que há uma consciência, que o Dr. Guilherme Delgado comentou, há uma consciência de que a commodity, de que aquele produto que não tem diferenciação não é bom. Não ter diferenciação significa esconder defeitos. A reforma agrária pode trabalhar com produto de qualidade diversificada, demonstrando essa diferenciação e com um rótulo de
confiança, no sentido de o produto da reforma agrária é um produto limpo, e quem garante isso é o MST, quem garante isso são os agricultores assentados. Essa é a nossa marca. Bom, a identidade do produto está associada a isso. Temos valores subjacentes àquilo que são percebidos, que atestam que a nossa proposta é uma proposta séria. E o capital social é entendido como aquele conjunto de valores que agrega qualidade de diferenciação a um determinado território, a um determinado espaço social. O próximo. Foi comentado aqui pelo Freud hoje de manhã a respeito do primeiro encontro que houve aqui em Santa Maria de vivência no 2007. Eu tenho a impressão que essa foto é daquele encontro. Eu participei de uma avaliação em Tupanciretã, fiquei muito bem impressionado com a troca, com o crescimento dos alunos em relação às famílias e com o crescimento das famílias na articulação com os alunos. Há um acréscimo na capacidade de confiança de um grupo para o outro grupo em função desse tipo de vivência. Temos uma expectativa enorme nesses avanços. Os resultados que a Universidade de Santa Maria vem conseguindo têm sido apresentados em muitos outros ambientes. Nos parece que essa é uma proposta realmente revolucionária. Passa mais outra. Volta para o começo, mais outra. Eu queria mostrar de novo aquela do bairro, que eu quero encerrar de uma outra maneira. Vocês percebam, essa imagem para mim é muito significativa. Ela traduz ao mesmo tempo uma expansão de possibilidades que nós buscamos no urbano para o rural com autonomia no rural. Não é uma transformação do rural em urbano. É uma transformação das possibilidades das pessoas ali estabelecidas. Quando a fazenda da Varig foi apropriada pelo INCRA, eu lembro de uma avaliação feita na RBS pelo Mazier, tratando do atraso, do retrocesso que significava essa mudança. Uma unidade de produção de ponta, com tecnologia de primeira linha, com produção de leite, gado por de origem, sendo apropriada pelos assentados da reforma agrária que vinham da Lona Preta, era o fim do mundo para a RBS. Eu tenho a impressão que eles não fariam uma reportagem real em relação a esse tipo de assentamento. Mas estou convencido que vocês da vivência agrária vão ter a oportunidade de encontrar muitos locais como esse. Em todo o Rio Grande do Sul, não sei se temos em todo o Brasil, mas em todo o Rio Grande do Sul nós temos muitos exemplos do potencial de transformação da reforma agrária. Vocês vão ter a oportunidade de ajudar a contribuir nessa discussão. Eu levo muita fé na turma de vocês, na turma da Universidade Federal de Santa Maria, e coloco o nosso grupo à disposição para participar de discussões desse tipo em qualquer ocasião. Vamos ao debate, então. Obrigado.